Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia do Bolsonaro. Estamos aqui nós nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha vai conversar conosco hoje a Avelim Bunhacá Cambiuá, uma das lideranças indígenas aí importantes no nosso país, que vai falar sobre a situação que o povo indígena está enfrentando nesse momento, né? Não só os ataques de Bolsonaro, mas também o sofrimento que está sendo imposto a esses povos por causa da pandemia, implementada e ampliada pelas ações terríveis do governo federal, ações essas que já provocaram no Brasil milhares, dezenas de milhares de mortes a mais do que as que seria esperável num evento como esse. À 1h da tarde de hoje, o grupo de imprensa que monitora o Covid-19 no Brasil registrou 108.900 mortes no país desde o início da pandemia, com 3.370.262 casos. A gente quer mandar um abraço para os parentes, amigos, conhecidos de cada uma dessas vítimas, de cada uma dessas pessoas atingidas pelo Covid. Cada um de nós hoje tem um parente, um amigo, um conhecido, alguém que foi atingido pela doença de uma forma às vezes mais leve, muitos de uma forma terrível. A gente vê nas nossas redes sociais aí o luto se espalhando pela internet. E é sobre esse sofrimento, talvez a gente encaminhe a primeira pergunta aqui para a Avelinha. A Eleonora vai apresentá-la com... Pode apresentar com mais detalhes, mas antes eu queria lembrar que essa conversa fica disponível para você também no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV. E todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Avelim, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente, nos nossos estúdios. É um prazer ter você aqui conosco. A Avelim é socióloga, está falando desde Belo Horizonte. Eu queria que você começasse fazendo uma avaliação, né, dessa situação toda que o Brasil está vivendo, dessa pandemia, que tem especialmente atingido de forma dramática as populações indígenas do Brasil. Primeiro, muito obrigada pelo convite e agradecer a oportunidade, porque esse momento de sofrimento que tem sido multiplicado milhares de vezes, né, com esse desgoverno, tem deixado com que a gente ficasse, né? A gente já vem de um processo de vulnerabilização histórica. E a pandemia veio escarachar o plano de genocídio que o desgoverno já tinha implementado para nós, desde aquela fala de nenhum centímetro de terra demarcada para povos indígenas. Existe um ódio especial desse desgoverno aos povos indígenas. E nós temos aí, com essa pandemia, já uma soma de quase 700, passando já de 700 indígenas mortos por Covid, além da subnotificação que a gente sabe que é imensa. Nós temos tido processos muito dolorosos, que não são do nosso tipo de morte. A gente tem sido roubado desde a nossa forma de nos proteger com a nossa medicina tradicional até a forma de fazer o luto, de processar o luto, de nos encontrarmos. Eu estou aqui em contexto urbano, sempre ligado com os parentes que estão no território. Aqui em contexto urbano também, somos mais de 23 etnias. A grande maioria dessas famílias dependente da venda do artesanato, então as feiras, todos os eventos fechados, vulnerabilizadas, e as respostas do poder público são sempre as mesmas, né? Então, recebe um ofício, a gente vai, coloca a boca no trombone, tivemos que aprender também esses caminhos das canetas, né, que são essas canetas também que têm nos matado, manda ofício, tenta reparar a situação, o mínimo de manter a segurança alimentar, no mínimo, das famílias, e a segurança no sentido de não ter que ir para as ruas vender artesanato, aluguéis, né? Até porque quem está fora da aldeia tem esse sofrimento do aluguel. Então, quando a gente vai parar num momento em que o indígena é odiado, a nossa presença na cidade é odiada, a nossa presença
no território tradicional. É um risco também, porque cada vez mais invasões, o desgoverno ele incentiva abertamente invasões. A gente tem aí um saldo de mais de 20 mil garimpeiros em terra Yanomami, foi aonde o primeiro parente Yanomami encantou, de 15 anos. Como é que esse menino foi pegar Covid-19 na terra Yanomami? É claro que é fruto dessas invasões. Então, aonde que está quando eles falam muito, né, de soberania nacional, aí falam, né, que nós, povos indígenas, querendo terra, mas aí estamos em terra de fronteira. Cadê, então, o tal do Exército? Cadê a Força Nacional? Então, já que eles se gabam tanto de uma tal de proteção de fronteira, por que então que o garimpo entra? Por que então que o fazendeiro, o fogo entra? A gente teve, antes da pandemia, teve o Dia do Fogo. Então, como que a gente já estava vindo, cheio de moléstia, estavam sempre descendo o sarrafo na gente, nos povos indígenas, deixando a gente cada vez mais frágil, vulnerabilizado. Aí a pandemia vem na mão de um genocida, o que ele faz? Ele entrega a gente à morte. Era o que faltava para ele dar cabo ao projeto de genocídio dele. Então, esse processo de genocídio começou na invasão, mas tivemos momentos pesadíssimos, como a ditadura militar, em que nós perdemos mais de 3 mil, a conta, eu até esqueci o número exato, mas o relatório Figueiredo traz todas as atrocidades que foram feitas com os povos indígenas. Nós não somos anistiados, não se fala disso. As outras centenas de vírus, de peste que a gente já teve também, como armas mesmo de extermínio. Então, rubéola, varíola, comida, brinquedo envenenado. Então, eu estou dizendo, uma resistência de 520 anos de massacre sistemático, como a gente não fosse gente. Agora chegamos aí em 2020, num suspiro mesmo de resistência. Nós, povos indígenas, não era para estar existindo. Até 1960 era para nós termos acabado. A gente teve uma lei aí, em 1800 e pouco, lá no Nordeste, meu povo é do Nordeste, em que já dizia que não existia mais indígena no Nordeste. Mas por que isso? Porque se eu não tenho indígena, não tem direito. Se não tem direito, eu posso tomar essa terra e botar de boi, botar seja o que for. E eles não queriam o povo indígena do Nordeste nem para mão de obra. Era extermínio mesmo. E nós somos essa resistência, nós estamos vivos ainda. E se a gente está vivo, é graças muito a nossa força espiritual, a nossa força encantada, que não nos abandona, mas é também a muita gente que a própria força encantada levanta para falar, olha, os guardiões da terra precisam ficar vivos. E vão ser através de quais ferramentas? Nem nós não temos todas as ferramentas. Se nós tivéssemos todas as ferramentas, nós já tínhamos saído dessa Covid aí há muito tempo. Nós não temos. Temos que ter algumas outras ferramentas, como a ferramenta dos canais, como a gente está fazendo aqui agora, falando na nossa realidade, falando que nós somos uma diversidade muito grande, de norte a sul do país, além dos parentes de todas as Américas. Nós temos, e só em Belo Horizonte, além dos parentes, são 23 etnias, temos os parentes da Bolívia, da Venezuela, os Aral, tem os parentes do Peru também, então vários povos que são nossos irmãos da América Latina também estão na cidade, também enquanto povos indígenas. Não, a gente não se limita por fronteira, a gente se entende enquanto livre, só que essa liberdade incomoda, essa liberdade está sendo combatida desde quando começaram essa sanha de conquista, essa sanha de colonização, de imperialismo, e a gente só sempre inventando novas tecnologias para sobreviver. E agora, nesse momento, a gente tem se organizado muito, tem contado com o apoio de muitos não indígenas, contado com o apoio de muitos parentes também que têm se entendido que não vai vir de nenhum governo, nenhum tipo de auxílio. É como a gente diz, né? Não vai cair do céu mesmo. Esse céu de chumbo, de jeito nenhum. Já tinha prometido chumba de chumbo para nós. Não é uma novidade, não. Mas a gente não sabia que ia ficar tão escancarado o abandono. A gente teve uns parentes de Cinta Larga morrendo esperando conseguir relaxante muscular. Aí aciona aqui, aciona lá, mas como é que faz? Não tem relaxante para ninguém. Aí vai sofrer, vai morrer, então, tentando ser entubado por um processo que nem é nosso. Que morte da figa, que morte dolorida da bexiga é essa? Uma morte sozinha, num quarto gelado, com gente estranha, sem um som do maracá, sem uma reza, e alguém tentando enfiar um cano garganta adentro, sem anestésico. É isso a morte que os povos indígenas merecem? Nós que fundamos esse país? Não é mesmo. Não é mesmo. A gente coloca aqui a nossa dor, a nossa indignação, e nós estamos nos organizando e pedindo ajuda. Porque nós não vamos ficar calados esperando que a gente seja torturado até a morte.
De jeito nenhum, porque desse desgoverno só virá morte e mais morte. Então a gente quer mesmo acionar todos os meios para conversar com as pessoas comuns, que o brasileiro médio comum, ele não entende nada de povos indígenas, não. Ele pensa que o indígena é aquele que ficou lá de tanga ou pelado batendo na boca. Não sabe onde é que a gente está no território, todo o território brasileiro, nós estamos no território rural, nós estamos no território urbano, nós estamos nas terras demarcadas, nós estamos em terra de retomada. A gente é essa raiz que insiste em não morrer. E tá com veneno e arranca, e bote a pá, e tenta marretar, e a gente não morre. E a gente tem pedido ajuda para a sociedade comum para que nos conheçam. Nós somos mais de 300 etnias, falando de mais de 200 línguas, muito do português, muito da comida, da língua falada, que a gente tem trazido para esse país, será que a gente não merece um mínimo de respeito, de dignidade? Esse é o meu apelo mesmo. Eu agradeço muitíssimo. Avelino, você falou que a presença do indígena nas cidades é odiada. Você podia esclarecer um pouquinho mais essa frase que você disse? Como é que você sente? Há perseguição nas cidades contra os índios? Por que a presença odiada? Eu acredito que a gente é tudo que eles tentaram destruir ao longo dos séculos. Então, a nossa presença incomoda e mostra para eles que eles falharam. Então, querem botar o nome da gente na rua, lá na cara do prédio, querem fazer a gente de homenagem. Mas a nossa presença real, não, porque a nossa presença real joga na cara que aquela bisavó, que eles dizem que tem uma bisavó indígena, que foi estuprada, joga na cara que todas as vezes que eles tentaram escravizar a gente, tentaram matar, botar etnia contra etnia, eles falharam. Bota na cara que todas as vezes que eles tentaram botar a mulher indígena enquanto objeto, só de procriação, eles falharam, porque o sangue grita lá dentro. Então, a gente é a prova viva do crime deles, e a gente é a prova viva que eles não deram conta, que eles não vão dar conta, inclusive. Nós somos nascidos da terra, né? Indígena, endógeno, a gente brota junto com ela. Então, quando a gente está andando no asfalto, em cima daqueles dos córregos podres, né, que era do rio, e agora é tudo córrego podre, que não sabe cuidar da água. A gente está andando ali em cima do córrego podre, está andando ali no meio daquela praça suja, naquele concreto que não é mais a nossa terra, que a gente pode sentir o chão limpo, e ai de nós pisar naquele chão do centro, o chão quente do asfalto. E ali a gente está provando que, apesar deles e apesar de tudo, a nossa força, o nosso ser indígena não se desmantela por estar fora do território, não se desmantela por não conseguir pisar a terra. Pelo contrário, a gente chora. Quando tem inundação na cidade, além da gente sentir junto com o povo pobre, que a gente compartilha o mesmo território, de perder as coisas, a gente compartilha a dor do rio, que ele só queria fluir. Ele não queria nada de fazer aquele estrago. Ele não queria estar ali debaixo. Ele estava ali muito antes de qualquer cidade, de qualquer carro, de poder pensar e passar por cima. Aí, quando ele passa, transborda, todo mundo começa a xingar. É maldito, é o rio. Não, o rio não era para isso, não. O rio é para trazer vida. Todo lugar que tem rio, tem curva de rio, tem vida. Mas na cidade ele vira morte. Mas por que vira morte? Porque como é que eles têm a capacidade de pegar e distorcer a função das coisas? A gente teve lá, aqui próximo, né, à margem do Rio Paraupeba, o crime da Vale, o segundo crime nas Minas Gerais, matando o Rio Atu, o Rio Doce, Rio Atu dos Krenak, matando o Rio Paraupeba. E assim, é como se fosse descartável demais. Qual que é a ruindade que tem na cabeça? É porque pensa que não está integrado com a Mãe Terra. E a gente está integrado, tanto na cidade, tanto na roça, tanto no território tradicional, até porque nem era o certo a gente estar aldeado. A gente está seguro na aldeia, de certa forma, porque também a Constituição brasileira ela diz que a terra não é propriedade dos povos indígenas, é de usufruto. Caso eles venham querer inventar qualquer coisa para poder remover, como foi o caso de Belo Monstro, nós não podemos dizer nada. E a gente diz, nós somos guardiões, nós mantemos comida. Como que nós mantemos comida? A FAO já comprovou que onde tem terra indígena tem água, tem comida, tem um solo. A gente maneja o solo. Sabe-se também que a própria Mata Atlântica é resultado desse manejo, dessa terra. Tem terra preta, que é terra que indígena mexeu, que a gente passou lá gerações. A gente sempre esteve ligado a ela. Você tem plantações de tabaco do Peru de 9.000 anos atrás. Então, quer dizer, a gente sabe viver. A gente sabe viver integrado nela.
A gente entendeu que nós chegamos numa beira de um colapso tão grande que se não é uma nova forma de viver que virá depois dessa pós-pandemia aí, nessa pós-pandemia que eu sei que vai acabar, não vai durar muito para que chegue. Para que a Mãe Terra dê um jeito de novo de tentar suspirar. Porque não dá, não é de agora. Nós estamos pior agora, estamos pior, muito pior agora, porque nós estamos abandonados. E a pandemia tem cumprido um papel na mão de um genocida que quer nos ver mortos. Já era declarado, isso aí não é segredo para ninguém. Mas aí, quando a gente entende que está tudo errado mesmo, a forma que a gente come, como a gente cuida da água, como a gente não cuida da água, aliás, né? Como a gente não cuida, como a gente não protege nossas crianças. Ave Maria, o que está acontecendo? A gente está bestializando. Está bestializando. Nós, povos indígenas, sempre dizemos que, às vezes, quando um parente está muito ruim, ou quando fazendo coisa muito ruim na terra, olha, cara, não faça isso, que você pode vir novamente enquanto um bicho, uma anta. Você pode vir como sendo um bicho bem relento, você pode ser uma anta, você pode ser sei lá, um mussu, uma cobra d'água. Não faça isso. Nós já tínhamos essa noção de que tem um limite de ética, de moral, o ser humano bestializa. Nós já dizíamos isso, olha o que nós estamos vendo, a pandemia, os índices de feminicídio aumentando, violência contra a mulher, contra a criança. É a bestialização. Por quê? Se afasta do mais forte, do que do interno, que é essa grande mãe que vive em nós. Se afasta do sagrado, vira bicho, vira besta. E sai fazendo essas atrocidades que a gente está tendo que conviver aí, nesse momento de pandemia. Então, a gente precisa se atentar para que caminhos a gente está tomando, porque já deu errado. Quando eu estou aqui conversando com pessoas como vocês, que estão buscando, pensando nessa outra saída, entendendo que o caminho deu errado, eu tenho uma esperança que há outras pessoas também que vão perceber que nesse momento de bestialização total, a partir começando do governante, passando por todos os seus assédios lá, todo aquele povo que rodeia ele, e até todos aqueles que vão nessa ideia de baixo nível, de tão baixa evolução, de tão bestial mesmo, que a gente possa, de alguma forma, tocar, é uma tentativa de fé mesmo, de ter fé, de que a gente possa tirar essas pessoas que estão nesse nível de besta para voltarem a serem humanos. Porque, muito pelo contrário do que aquele desgoverno falou, nós não estamos virando, nós, povos indígenas, não estamos virando seres humanos, nós já somos há muito tempo. E é justamente porque nós somos filhos da Mãe Terra, nós somos cria dela. Eles que se tornaram bestas, eles que se tornaram bestiais, eles e os seus, e aqueles que os escutam, e aqueles que perderam toda a ligação com o sagrado, se tornaram bestas também. E aí eu quero mesmo que as pessoas que estão com a gente, escutando a gente, que participam de toda essa rede de apoio que tem se unido, que a gente faça esse trabalho de cavucar e tentar achar a luz nessas bestas feras que estão aí. Avelin, tem um aspecto que eu sempre ouvi você falando, né, da morte dos idosos, porque nas cidades e também nas populações indígenas, os velhos têm sido muito atingidos, né? E vocês têm uma cultura, as populações indígenas têm uma cultura que se preocupa muito com a tradição e com a experiência, a valorização da experiência dos mais velhos. Como é que você vê o que está acontecendo com os caciques que morreram, né? Teve caciques, enfim, até nem tão idosos que morreram. E como é que você vê essa questão das idades na pandemia? Isso é uma perda irreparável, né? São grandes lideranças históricas, e outros guerreiros que não são, não digo liderança histórica de mídia, mas é liderança histórica, cada um no seu território, né? E quando eles partem, porque já havia um processo em que havia muitos mais jovens, já esquecendo um pouco, já não tendo tanta paciência com os idosos, com os mais velhos. Isso muito fruto desse contato na cidade, dessa coisa de querer o idoso longe, de que o idoso é problema, dá trabalho. Então, esse negócio de nas cidades botarem, né, para terceiros cuidarem, né, asilo e essas coisas. E nas comunidades não é assim. O idoso fica junto, o idoso ensina, o idoso tem função. O idoso, ele trabalha, ele ensina, ele cria.
E quando o idoso parte, o maracá, ele silencia. Então, não vai ter alguns rituais, não vai acontecer, vai ter um risco grande. E a tentativa é sempre fazer com que se aprenda o máximo. E tem muito parente mais velho que não tem tanta liberdade para as pessoas ficarem. Às vezes os mais jovens querem gravar, né? Às vezes querem que canta, ou que ensina. Tem que ser fazendo. Eles querem que esteja perto, ouvindo a conversa ali na beirada da fogueira, ou sentado nas poltronas. No Nordeste tem muito disso, nas poltronas na frente, assim, tomando um vento. Essas conversas que fazem com que se aprenda a tradição. Não é através de nada, de um tutorial, né? Como diz, né? Não é um tutorial, é o dia a dia. E eles têm deixado têm feito muita falta, mas a gente entende que eles estão cantados de luz, né? Mas é necessário que a gente valorize agora esse pavor dos mais velhos, essa coisa de endeusar a juventude como se fosse tudo o melhor, e fosse tudo que a gente já nascesse sabendo. Tem que acabar. A gente não tem o que fazer, não tem como remedar, né? Como diz na Nordeste, vai remedar através de um tutorial do YouTube. Tem que ser com os mais velhos, a gente tem que aprender com eles. Então, é hora de proteger eles, sim. Proteger, evitar o máximo possível até quando é ruim mesmo, que não vai poder ter ritual, não vai poder. É assim mesmo. No Xingu não vai ter o Quarupi, que é um ritual fúnebre. Não vai ter. Então, como é que nós vamos entender? A entender os tempos da vida. O tempo está dizendo que agora é um tempo de cuidar dos mais velhos, de protegê-los, não aglomerar, mesmo que seja para rezar, nem que seja para a gente chorar nossos mortos. Nós vamos ter mais tempo, mas agora é hora de se proteger. É igual o tatu mesmo, é hora de entrar para dentro da casa. Você faz parte de várias redes de apoio aí aos povos indígenas. Vocês têm um balanço aí de como a Covid está atingindo os povos indígenas, ou no Brasil, ou em Minas, enfim, vocês têm uma ideia do impacto da Covid entre os índios? Desculpa que passou um carro e não escutei direito. Se você tem uma ideia em números do impacto da pandemia entre os povos indígenas, quantos atingidos, mortes, enfim, se você tem esses números aí em Minas ou mesmo do Brasil, ou do Brasil todo mesmo. Tenho, de uma forma geral, nacional, né, que já tinham contado mais 700 indígenas mortos por Covid, morte confirmada. A gente, mais de quase 200 etnias já atingidas. E aqui em Minas Gerais, até então, não foi contado nenhuma morte indígena, mas por Covid-19, mas a gente não tem essa certeza, assim. Mas os números oficiais datam de 700 indígenas mortos já. Na sua etnia, o Cambiuá, é de Pernambuco, você pode falar alguma coisa sobre ela? Lá não teve nenhum caso. Está sendo feita a barreira pelos próprios parentes mesmo, impedindo a entrada e saída de veículos. Teve um maior relaxamento mais nas datas de receber, né, a aposentadoria, os parentes que estão tendo acesso ao auxílio emergencial, mas a entrada é impedida mesmo de pessoas de fora, e a gente sabe que, infelizmente, nem os municípios, nem os estados não se comprometem nessa proteção também, né? Então, fica tudo a cargo dos próprios indígenas, então confeccionando as próprias máscaras, recebendo apoio, então a própria alimentação ali, conseguindo de um, de outro, para poder se proteger. Os indígenas, não sei se eu estou correta em dizer, eles nunca tiveram uma organização tão grande como tem agora, apesar de todos esses ataques. Quer dizer, o que a gente vê é que tem a PIB, que tem um entrosamento maior, né, entre as diversas etnias, e inclusive indo para o exterior para denunciar a situação aqui. Isso você acha que é um alento? A pressão internacional tem algum tipo de eco aqui dentro ou não? Eu acho importante, né, os parentes irem para tudo quanto é canto e dar o recado. Eu acredito que o efeito deve ser mais com relação à compra de importação de carne, mas eu acho que o efeito desse tipo de ação ele se torna mais pontual, assim, né?
essas importações de carne que tem origem em terra de desflorestamento, mas é muito válido, é sempre válido. Qualquer tipo de organização vindo dos povos indígenas, qualquer forma de autonomia, de canal que a gente puder dar o grito é válido, porque não é mais possível que a gente fique calado e não se reinvente, né? Até porque as formas de destruição se reinventam. Então, as formas de resistência, de sobrevivência e de inventar a vida, né? Mais do que sobreviver, viver, tem que ser reinventado também. Então, se eles tiverem que ir, né? Para tudo quanto é canto, eles têm que ir. Legal. E aí, em Minas, em Belo Horizonte, ou no estado todo, como está sendo o trabalho de defesa, de proteção, de resistência dos povos indígenas? Aqui em Belo Horizonte, porque a gente está em contexto urbano, então a gente não é atendido por nenhuma política federal, porque é um absurdo, mas a maioria das instituições, inclusive a UFMG, quando os indígenas estão fora do território, não são considerados mais indígenas no ponto de vista de direitos, de acesso a políticas públicas. Então, a gente depende das políticas públicas feitas na própria prefeitura e tenta demandar também do Estado, o que também não é fácil, porque somos de vários estados, né, os indígenas que estão em Belo Horizonte, região metropolitana. Então, fica um sempre achando que é responsabilidade do outro. Então, a gente tenta incidir mais na questão da prefeitura, espaços para poder o artesanato acontecer, políticas públicas de segurança nesse momento que não temos condição de expor, né, a arte e a cultura indígena, e sempre trazendo a nossa presença. Quando, né, até você me perguntou sobre esse ódio da nossa presença, é porque a gente não simplesmente vai ser um indígena também, aquele indígena de cartão postal, aquele que não vai falar dos seus direitos, aquele que não vai reclamar. Não, a gente vai sim expor as mazelas da cidade, a gente vai expor o racismo. Por exemplo, a gente teve em Belo Horizonte aí situações horríveis de pessoas de blocos de carnaval que se fantasiavam de índio, a gente incidiu questões também como questões de igualdade racial, que você falava do povo negro e do povo branco, mas e nós? Igualdade racial tem que ser para todos os povos. Então, esse indígena que reivindica o seu direito, como, por exemplo, na UFMG, não poder o indígena que está em contexto urbano, mesmo tendo reconhecimento do seu povo de origem, enquanto indígena, o UFMG não considera se ele não morar na aldeia. Sendo que 63% dos indígenas no ensino médio, no ensino fundamental, não acessam o ensino médio. Para ele acessar o ensino médio, conseguir acessar a universidade, ele precisa migrar. E quando ele migra, ele deixa de ter acesso à bolsa, da cota arduamente conquistada para os povos indígenas, porque ele não está no território. É muito contraditório, muito contraditório, e ao mesmo tempo nos dizem nos honrar. Né? Então, com o nome de rua, com o nome de praça, com obelisco, mas não é isso que a gente quer. Com fantasia de índio no carnaval, não é o tipo de homenagem que a gente quer. Então, a gente quer ter direitos, independente de qualquer território que a gente esteja. O indígena é indígena em qualquer canto. Se ele está no Brasil, se ele está fora do Brasil, se ele está na cidade, se ele está na roça, se ele está na aldeia, em território homologado ou não. A nossa essência não muda. E o Estado faz isso com suas normas e as suas leis justamente para que a gente não exista. Porque a gente não existir, não existe políticas públicas. Não existe políticas públicas, se a gente não existe, não tem demanda, não tem políticas públicas, não tem políticas públicas, não tem verba para a nossa população. Então, é muito mais fácil acharem que a gente não existe. Então, se você vem para a cidade, você perde seu status de indígena. Como é assim? Como é isso? Você perde a sua identidade, porque se essa sua identidade existir, vai ter que ter políticas públicas específicas para o seu povo. Então, por favor, não exista. Essa é a lógica, né? Por isso que muitos defensores dos povos indígenas e representantes dos povos indígenas usam uma frase que é mais ou menos assim, que a nossa própria existência, a nossa existência é a resistência. Exatamente. E é por isso que ela gera tanto empatia quanto repúdio. Empatia naqueles que sente, que escuta, que o seu sangue fala e reconhece que ali tem uma presença ancestral que se reconhece ali, e gera antipatia quando naquela presença ele reconhece que há alguma coisa que ele odeia, que ele quer ver destruído. Então, gera dois sentimentos que não pode ser, não dá para ser ignorado. Uma empatia forte, porque o sangue responde, é uma antipatia forte, porque quer ver aquele sangue no chão. Então, mas ignorar não tem jeito. Eu ia voltar aí para os problemas que os povos indígenas estão enfrentando
durante a pandemia. Você falou que, por causa da pandemia, os povos indígenas não estão sequer podendo fazer seu luto da sua forma tradicional, não estão podendo morrer como é a morte indígena. Podia falar um pouquinho mais sobre isso e como enfrentar essa... Enfim. É tanto dessa aflição de morrer sozinho, de não ter nem o conforto na hora da passagem, quanto depois, né, de não ter acesso ao corpo. Mas ninguém conversou conosco a respeito. Todo mundo diz aí, olha, é ruim, leva doença. Mas alguém já pesquisou direito, né? Quando? Como é que é? Tem um processo? Simplesmente disseram que não e não. Então você vê aí as mães Yanomami que tiveram que ter todo o envolvimento social para poder recuperar o corpo das crianças. Então a pressão das mídias, os movimentos indígenas pressionando. Aonde isso? Onde já se viu isso? Tirar filhos de mãe, não poder chorar esse corpinho, não poder enterrar esses encantados de luz? Como? Isso é desumano. Eles estão tirando tanto o direito a gente se defender na vida como se defender na morte. Não é assim que a gente enterra os nossos mortos. Se não é um protocolo sanitário, qual é o protocolo sanitário? Então, pensemos junto. Né? Nós não somos um bando de ignorante. É conversar, chama as lideranças, chama as famílias do que tiveram que ser hospitalizados e morreram no hospital, conversa com os povos indígenas, dá de ter protocolo de saúde, um protocolo de higiene, para que tenha uma forma humana de se fazer, de se processar esse luto. Mas não é perguntado, os povos indígenas não são consultados. Eles tiram da cabeça deles, não, olha, a regra é essa. Ninguém questiona a regra. Enquanto isso, a gente vai sendo submetido a mais esse tipo de violência, que é não poder sentir esse luto, que viver o luto é se preparar para recomeçar. É um momento onde que a gente renova essa energia. Energia de poder dar conta do resto da vida, de poder dar conta da comunidade, de poder produzir, de poder se cuidar, de poder ir para a luta. E se você não vai fazer essa despedida, esse negócio vai ficar parado ali e não vai sarar. Nós precisamos sarar, precisamos passar por esse luto aí, o Brasil vai ter que passar também, né? Por mais de 100 mil. Sem dúvida. Vai sarar? Vai sarar? Se a gente ter essa dimensão, que a gente vai precisar se cuidar, se fortalecer e voltar a ser humano, que a gente está virando besta, aí sim vai sarar. Mas vai doer, né? Acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa... eu não sei se é uma entidade ou se é uma rede que atua aí em Minas, que reúne várias etnias e também apoiadores. Como é que é essa... Imagino que seja uma rede de apoio aos povos indígenas e como ela funciona. Comitê Mineiro? Isso. Então, o Comitê Mineiro começou em 2012, 8 anos atrás, uma rede de indígenas e não indígenas que se reuniram naquela mobilização. A gente se reuniu no Parque Municipal. Ali já haviam vários artesãos de várias etnias, mas em prol dos Guarani Kaiowá. Isso que foi o curioso, porque a gente tudo lascado, mas pensamos nos que estavam pior. E aí depois ali fizemos uma mobilização, alguns professores da UFMG também compareceram, porque o UFMG e muitas universidades de capitais é muito isso, né? Eles conseguem enxergar lá longe, mas não vê em volta, não vê o quintal. Um dia desse eu recebi um convite para falar com estudantes do Mato Grosso. Eu falei, não, rapaz, aí no Mato Grosso tem um monte de etnia. Que vocês poderiam convidá-los, né? Aliás, é uma parceria muito boa quando a comunidade da universidade está ligada com as comunidades indígenas locais, né? Um crescimento muito importante. Então, eu falei, não, então bora falar do quintal, né? E aí, quando teve essa mobilização, a gente se reuniu entre os artesãos e os moradores indígenas, já moradores de Belo Horizonte, região metropolitana, e alguns não indígenas, e formamos esse coletivo, que é uma rede de apoiadores, e a gente começava
E aí, por isso que a gente começou a querer também mexer nas canetas do branco, porque a gente ficava só apagando fogo. Então, o que acontecia? Aconteceu os parentes estão precisando de alimento, aí dava um jeito. Tá precisando, foi ter o artesanato apreendido na feira, de novo. Aí te dava um jeito de tirar. Mas aí, cadê leis que regulamentassem a presença do artesanato? Cadê, sabe, soluções definitivas, né? A gente começou a se organizar e acionando tudo que a gente pudesse para tentar trazer uma qualidade de vida, como falei, indianizar a cidade, deixar a cidade vivível para os povos indígenas também, né? Então, a gente começou em 2018, 2017, a construir a aldeia na Oxorrã, tudo com a ajuda de apoiadores, construindo as casas na base do motiro, né, do mutirão. Depois veio a Vale, destruiu tudo. Então, vários parentes voltaram para a cidade de Belo Horizonte, perderam o pouco que tinham, né? O pouco que não tinha já. O pouco que já não tinha. E aí é uma peleja, mas que a gente entende que não pode ser assim, não pode ser apagar fogo. O Comitê Mineiro, até hoje, ele trabalha tentando incidir nas políticas públicas e apagando fogo, porque fome não espera, frio não espera, então a gente dá um jeito. Mas o certo mesmo é ter políticas públicas definitivas para os povos indígenas na cidade. E como eu disse antes, a nossa presença é indesejável, porque ela vai tocar aí nessa ferida. Se essa população existe, de fato, ela vai demandar coisa. Se ela demandar coisa, mexe no posto dele, porque eles não querem. Vocês, nesse trabalho, têm contato com outros movimentos sociais, né? E aí, Minas Gerais está vivendo agora esse momento dramático aí com o Sem Terra. Como é que é a relação dos indígenas com esses outros movimentos que também buscam justiça? Sim, com o Movimento Sem Terra, inclusive, tem uma ligação bem estreita lá em São Joaquim de Bicas, porque é o mesmo território. É uma parte do Pátria Livre que é cedida, que é uma terra de floresta, que é onde fica a aldeia na Oxorrã. Então, no começo da retomada, também eles já davam mudas de vários hortaliças que eles já plantavam lá em cima. Então, eles sempre tiveram esse cuidado. Muitas crianças indígenas estudavam na escola do pessoal do acampamento do Movimento Sem Terra. Então, eu conheci, inclusive, esse pessoal que está sofrendo agora, né, em Campo do Meio, em uma palestra que eu dei em Itajubá. Então, é uma relação com a terra mesmo, como eu estava dizendo antes, de se entender dependente da terra. Eu não sei se na cosmovisão deles existe a mesma realidade espiritual, mas a realidade de respeito é igual. Existe um respeito, existe um entender que tudo vem dela. E existe um respeito no cultivar, no trazer, no não envenenar. Então, a gente sente muito quando, para pagar aos latifundiários, o governador de Minas, desse Zema, que nunca teve nenhum compromisso com a população mineira de modo geral, é simplesmente um grande empresário, né? E começa a expulsar famílias que já estavam produzindo, que já viviam ali, destruindo escolas, e deixando a população desabrigada em plena pandemia. De onde que a gente pode imaginar tamanha crueldade? A bestialização está completa, em todos os lugares. Você falou de uma aldeia. Qual é a aldeia que fica próxima do assentamento? Não deu para ouvir direito. É a aldeia na Oxorrã, que é próxima ao acampamento Pátria Livre, em São Joaquim de Bicas. Certo. Legal. Você, com todos esses problemas, dificuldades e lutas aí, você vislumbra uma saída? Vislumbra uma luz no fim do túnel, como se diz? A saída é para dentro, né? A saída é para dentro. E a gente retomar o caminho da humanidade mesmo, a gente retomar modos, né, como as pessoas têm falado, de solidariedade, que isso seja contínuo, que seja comum, que seja natural a gente se importar. A gente não mais pense nesse medo de faltar, nesse medo de escassez, que a gente possa retornar o nosso olhar para o outro, para o sofrimento do outro, para a mazela do outro, não só para a mazela material, né?
mas também para a realidade, às vezes, emocional que a pessoa vive, espiritual. O que a gente pode estender de bênção para uma pessoa, para uma família? Às vezes é através da internet mesmo, às vezes é enviando uma cesta básica, às vezes é só falando um oi sincero e querendo, e perguntando como que você está, esperando a pessoa responder de fato, né? Então, não só por obrigação. Agora é o momento de cuidar. Se a gente aproveitar esse momento para crescer, a gente vai se humanizar mais, vai se tornar, no final dessa jornada, pessoas melhores. Mas se a gente pegar esse momento e pensar que vai faltar e começar com mesquinharia, aí vai faltar. Aí vai faltar até onde a gente se apegar. E quando caminha para dentro, é para a nossa espiritualidade mesmo. É buscando a força interior, é buscando mesmo aquela semente, aquela, né, aquela semente de pinhão, de carvalho, aquela que tem todo o potencial, está lá dentro, que não foi corrompida, que precisa explodir agora, precisa vir para fora. Porque sem uma outra forma de ver o mundo, sem uma outra forma de se relacionar com tudo e com nós mesmos, não vai ter chance. Mas é possível construir esse caminho tendo um governo como o que o Brasil tem hoje? Como é? É possível construir esse caminho tendo um governo como o que o Brasil tem hoje? É muito necessário a gente fazer, principalmente por causa desse governo. A gente viu aí uma criança de 10 anos sendo, mais uma vez, violentada por um modelo de um governo que é baseado em fundamentalistas, em que não tem respeito pela vida humana, tem respeito pela sua própria vontade de estar certo e a sua própria vontade de legislar sobre o futuro, principalmente dos mais vulneráveis. E é sobre esses canalhas que nós vamos ter que passar por cima. É apesar deles mesmo, porque eles não vão permitir. E nós não estamos esperando que nos dê passagem mesmo. Mas nós não vamos silenciar. A cada ato de brutalidade, nós vamos responder com vida. A cada ato de ódio, de tentativa de destruir as nossas meninas, nossos meninos, nossos mais velhos, todos que estão mais vulnerabilizados, nós vamos reagir, seja através das redes sociais, seja como for. Denúncia, dando voz mesmo, horrorizando as pessoas. Se as pessoas querem ficar chocadas, que fiquem, então, mas que saibam que a realidade não é essa de fake news, de WhatsApp, não é aquele babaca aparecendo na televisão falando qualquer asneira. E ainda as pessoas nem sabem o que é, e aparece nas pesquisas aí que tem aprovação, que o cara está saindo bem, o cara está saindo bem no combate à pandemia, as pessoas nem sabem o que estão dizendo, as pessoas foram bestializadas, sim. E a nossa função, enquanto meio que profetas mesmo, é fazer o povo acordar. O que o profeta não fazia? Não tocava trombeta? Qual que é a nossa trombeta? Vai ser o quê? As lives? Vai ser os celulares da vida? Vamos trocar trombeta. É isso. Para despertar dessa ignorância. Porque alguma coisa vai ter que acontecer. Silêncio nós não vamos ficar. E a gente sabe que a palavra produz vida. Então, em várias cosmovisões de mundo, o mundo foi criado com palavra. Não é com silêncio. Inclusive, o silêncio é o apartamento, é o afastar-se de Deus, é o negar-se a uma resposta. Quando a gente se afasta do sagrado, a gente fica em silêncio. A gente não tem coragem de encarar o sagrado. E quando a gente responde, eu estou aqui. E é isso aqui. O que você quer, né? Quando a gente responde, é quando a gente abre a boca e fala, essa voz de trombeta, de corneta, seja o que for, de arauto, ela vai ser escutada. Nós não podemos silenciar. Muito bom. Legal. Avelina, a gente conversou, e nós temos acompanhado aí a sua trajetória de militância, mas gostaríamos de saber um pouco mais sobre essa sua trajetória de militância nos últimos tempos, saber um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. Esses tempos conversamos com o Krenak, e uma pergunta que fizemos a ele, que eu faço a você também, é assim: como é que ele descobriu que vivia na aldeia, depois vivia na cidade, como é que ele descobriu a sua indianidade? É a pergunta que eu também
Faço para ti Sim. contar um pouco da sua trajetória e essa questão. Eu faço parte de uma coisa que eu comecei a chamar de diáspora indígena, que é quando a gente sai do território tradicional por vários motivos, alguns recentes, né, de poucas décadas para cá, outros de mais tempo, de famílias que já, por exemplo, têm netos na cidade, né, que já vieram, já migraram há mais tempo. E por várias razões. O meu povo indígena, o povo Cambiuá, o nome Cambiuá significa retorno à Serra Negra. É um dos inúmeros grupos indígenas que foram expulsos por causa desse avanço dos neobrasileiros sobre o Nordeste, para poder criar gado. Então, destruindo toda a área de terra, toda a área mesmo a caatinga, toda a área que ainda tivesse um pouco de floresta baixa, que fosse o que fosse, era para virar pasto. Então, os povos indígenas do sertão, do Nordeste, foram pegos para ser exterminados mesmo. Não havia interesse na terra, no sentido do cultivo e nem da mão de obra dos povos indígenas. Então, nós somos remanescentes dos caetés. E para o Cerrado, já tinham outros parentes ali tentando resistir. E do litoral já havia toda aquela invasão ali portuguesa, depois holandesa, né, que era a região do Recife. Então, o povo indígena do sertão ficou encurralado, só sobrando para a gente os brejos e as serras, como a Serra Negra, que é a grande mãe do povo cambiuá. E só na Serra Negra, várias etnias se esconderam lá. Então, o povo Pipipã também, o povo... Você vai ter os parentes que estão no Brejo dos Padres, esqueci o nome. Bom, várias etnias se esconderam nesses lugares que era mais difícil o acesso, mas mesmo assim houveram expulsões. Então, ficou sempre um lugar de retorno, um lugar no imaginário do nosso povo. E é um povo que migra muito. A minha família, quando ela migrou para... Não foi direto para Belo Horizonte. Meu pai, como peão de obra, viajava e ficava em muitos lugares, onde a obra estava. E o retorno para Pernambuco, para a Serra Negra especificamente, é aí que ia demorar mais ainda, por causa dessa urgência da vida. Então, a vida fora do território é a vida para sobreviver, é a vida de um peão qualquer, de um proletarizado. E essa era a proposta do governo também, né? Até a Constituição de 88, os indígenas iriam ser proletarizados, empobrecidos historicamente, até se tornarem mão de obra comum. E a gente perdesse toda a nossa identidade e, em consequência, perdesse todo o direito enquanto povo específico. E eu vim parar na cidade de Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte, e estudei ali sem ter nenhum contato com a minha indianidade, porque a vida mesmo era para sobrevivência. Não tinha momentos para sagrado, pelo contrário. As pessoas de igrejas nos assediavam muito, tanto vizinhos de igreja evangélica quanto de igrejas católicas, porque a gente não participava, né, de certa forma. Não participava. E era difícil, porque era muito solitário também, era como ser estranho. No ensino médio que eu fui me enturmar mais, mas também muito na negação da identidade. O indígena sempre ligado ao fraco, ao mendigante, ao burro, né, ao ignorante, do bater na boca, do falar errado, do nem querer. É difícil para todo migrante indígena, de um modo geral, não ter referências da sua identidade e ainda ser ridicularizado. Então, é muito mais fácil. Quando nossos parentes eles negavam a sua identidade no sertão para poder se defender, para não morrer na mão dos coronéis, na cidade, é para não morrer emocionalmente, no ridículo, no não pertencimento, no ser tido como exótico do ponto de vista ruim, né? Da caricatura mesmo, né? Então, você abre os livros, você vê ali a referência do seu povo como aquele que era burro, que trocou ouro por espelhinho. Ninguém quer se identificar assim. Então, mais velha, depois do ensino médio, já na universidade, eu fazendo ciências sociais, que eu fui entender que eu precisava me posicionar. E quando eu comecei a dar aula em escola estadual, também na periferia que eu moro, e às vezes eu ia com o urucum no rosto e alguns alunos se sentiam na liberdade de conversar comigo, falar de uma ancestralidade de avós, até de pais. E aí eu falei, não, é necessário. Tem muita criança, tem muito jovem indígena, que eu sou professora de ensino médio, que precisa de uma referência, que é a referência que eu não tive. Então, eu fui me colocando, vamos dizer, né, saindo do armário. E já ia dar aula
de tiara, de cocar, de pintura, não fazia esforço, mas para negar, não. E hoje você tem contato com os parentes da sua família, com o pessoal da tribo? Isso ainda existe? Está todo mundo espalhado? Como é que é a Não, situação? existe. Ah, Existe, graças a Deus. Está todo mundo bem. Setembro chegando, que é o mês do ritual, mas esse ano acredito que não vai ter, né? Mas está todo mundo bem, saudável, mantendo a tradição, mantendo a importância e entendendo, né, que tem muito indígena em terra alheia, mas sempre de olho na comunidade, sempre ouvindo, atento, sempre pedindo opinião, sempre ouvindo o povo, senão não dá para andar só, não. você falou, citou a Constituição de 88. Aí, qual é a importância da Constituição? Você citou nessa última resposta a Constituição de 88. Então, você poderia comentar a importância dela até para a sobrevivência dos povos indígenas e que Ela é mal... muito importante porque daí o Estado brasileiro assume que nós existimos e continuaremos existindo, né? Porque o artigo 231 e 232 que fala, né? Dado aos povos indígenas o direito à sua cultura, a seus modos tradicionais e a terra que tradicionalmente ocupam, no sentido de usufruto, né? Como eu já disse antes, nós não temos a posse do território, nós não temos não tem a posse, tem o usufruto. Mas há o direito à nossa identidade, o direito à nossa cultura. E muitas vezes esse direito não é respeitado. Como, por exemplo, a gente tem aí os casos do racismo institucional, da própria FUNAI, da própria CESAI, que não atende indígenas fora do território tradicional, a própria UFMG, que veta esse acesso às vagas aos indígenas que entendem que eles não estão no território tradicional. Então, a gente foi reconhecido a nós o direito à nossa cultura. E não há pedaço nenhum na Constituição que fale. É dado aos indígenas o direito à sua cultura, estando em território homologado. Não existe isso. Nós somos e somos indígenas em qualquer lugar. E a Constituição nos traz uma resposta muito grande à luta daqueles que vieram antes, né? O próprio Ailton Krenak, na Constituinte, aquele discurso marcante, né? Quando ele traz a nossa presença e a nossa continuidade também. Antes dele, né, a gente teve Juruna, a gente teve tantos guerreiros e guerreiras que vieram antes de nós, abrindo esse caminho, para que hoje a gente pudesse falar com orgulho. Nós somos indígenas, permanecemos indígenas e insistimos em permanecer indígenas. Legal. Legal. Pessoal, então, que nos acompanhou, que nos acompanha, que vai seguir com a gente pela internet afora, a gente falou aqui com essa guerreira, a Avelim Bunhaká Cambiuá. Essa conversa fica disponível para você ver, rever, discutir com os amigos. Eu acho que essa discussão sobre a situação dos povos indígenas é cada vez mais importante no Brasil. Então, fica como contribuição aí para o debate. Você pode ver e rever, encontrando esse vídeo no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV, e você também acessa essa conversa e a reportagem que a gente vai fazer sobre ela no nosso site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, a gente convida a Avelinha a fazer a sua mensagem de despedida, essa mensagem final aqui para o pessoal que nos acompanhou e que vai seguir com a gente pela internet afora. Eu quero dizer para todo o povo de luta, né, para todo o povo de fé, tenha coragem, que a gente seja revestido de coragem para responder a todo esse ódio, a toda essa morte, com muita vida, com muita ousadia. E vida não quer dizer uma coisa mansa. A vida rompe fronteiras, a vida arrebenta grilhões mesmo. Muita coragem para o povo de luta, para todos os guerreiros indígenas no território, fora deles, aqueles que estão do nosso lado, na luta pela vida, pela proteção, muita coragem, muita saúde. Tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar? Eu tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar?
Eu sou índia guerreira de Cambiuá. Eu sou índia guerreira de Cambiuá. Que a força encantada proteja cada um e nos religue de novo a força maior que nos torna humanos, mais perto de Deus, que a gente esteja mais perto de Deus, para deixar de sermos animais, de sermos bestas feras, que a gente seja banhado de amor. Pecaturete. Obrigada, Avelim. Obrigado, Evelyn. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Fique com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.